ele faz uma oração, é considerada uma das orações mais longas da Bíblia, que é a oração de Salomão, né? Aqui essa oração ela está acontecendo no 11º ano do reinado de Salomão. Foi quando ele estava inaugurando, oferecendo o sacrifício ao Senhor, né? Vamos para a introdução. Salomão amava ao Senhor e seguia os conselhos de seu pai Davi. Certa vez Salomão, num ato de adoração ao Senhor, ofereceu 1000 sacrifícios em Gibeão. Lá estava o tabernáculo e o altar de bronze que Moisés havia erigido no deserto. Naquela mesma noite o Senhor apareceu em sonhos a Salomão. Nesse sonho, Deus faz ao rei uma pergunta, dando-lhe a oportunidade de pedir o que desejasse. A sua resposta foi sabedoria para governar o povo de Israel. Ao tocar do sonho, acordado o sonho, ele voltou a Jerusalém, ao tabernáculo, e ofereceu mais sacrifícios a Deus. Naquela noite Salomão teve uma experiência com Deus que marcou seu reinado, e enquanto esteve perante o altar do Senhor, reinou com notória sabedoria e sucesso. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui para os irmãos primeiro, Salomão amava ao Senhor. Havia um grande amor no coração de Salomão pelo Senhor. Salomão, mesmo ele vindo de uma família com bastante problemas, e tem muitas coisas da vida de Salomão que nós não podemos pegar para a nossa vida, mas uma coisa Salomão tinha: ele amava ao Senhor, ele amava a Deus. E outra coisa que eu aprendo com Salomão: antes de Salomão pedir qualquer coisa ao Senhor, ele pagava sacrifícios ao Senhor. Ele pagava sacrifícios de adoração ao Senhor, né? E quando Salomão vai pedir a Deus, ele tinha crédito com Deus. Vamos bem dizer assim, né? Vamos tentar explicar. É como se ele tivesse crédito com Deus. Ele tinha comunhão com Deus, porque ele pagava sacrifício ao Senhor. Como é que eu devo fazer para mim poder ter comunhão com Deus? Primeira coisa que nós temos que entender: Deus é Espírito, e só tem comunhão com Deus os espirituais. E como é que eu faço para ser um crente espiritual? Através dos sacrifícios. Quando nós pagamos sacrifícios ao Senhor, isso nos leva a ser crentes espirituais. E quando somos espirituais, nós conseguimos ter melhor relacionamento com Deus. É impossível um crente que não é espiritual ter relacionamento com Deus. É por isso que você vai ver crente dizendo: eu oro, mas Deus não fala comigo, Deus não responde. Às vezes Deus até fala, mas ele não é espiritual o suficiente para ouvir e entender o falar de Deus. É necessário que haja sacrifício. Pastor, que tipo de sacrifício eu posso fazer? Você vê aqui, olha, Salomão ele ia ao monte oferecer sacrifícios ao Senhor. Quantas das vezes, nós temos a oportunidade de estar na oração? Às vezes tem oração na igreja às 9 da noite, como está tendo agora, na sexta-feira, oração das 9 às 10, mas nós temos a oportunidade de vir na oração e nós não fazemos isso. Quantas das vezes nós temos a oportunidade de participar de uma vigília, fazer um sacrifício ao Senhor, porque você deixar de estar na sua cama e estar na igreja, orando, buscando ao Senhor, é um sacrifício. Naquela época eles iam ao monte oferecer. Hoje nós temos o tempo. Quantas das vezes nós temos a oportunidade de fazer a consagração de jejum, mas nós não fazemos. E quando nós não fazemos sacrifícios, nós não nos tornamos crentes espirituais. E se você não é crente espiritual, você não está apto a entender as coisas do Espírito. Só entende as coisas espirituais quem vive no Espírito e quem anda no Espírito. É importante que nós venhamos a preocupar em ser crentes espirituais, para poder ter um relacionamento com um Deus que é Espírito. Amém? Então isso é muito importante. E Salomão nos dá uma lição de como ser espiritual, como estar próximo de Deus.
E quando Salomão falou com Deus o que ele precisava, o que ele queria para o seu reino, Deus vem e fala com Salomão. E Salomão entende, Deus fala com ele em sonho. E Salomão entende porque Salomão estava espiritual. Então ele consegue entender o que Deus está dizendo. Entendeu bem? Então, se nós queremos ter esse relacionamento com Deus, nós precisamos ser crentes espirituais. E para ser crente espiritual, nós precisamos pagar sacrifícios ao Senhor. Né? Nós precisamos matar a nossa carne, deixar de ser carnal e ser espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Eu já li a introdução? Já? Vivendo a diferença. O lar de Salomão. Salomão viveu num lar marcado por sucessivos problemas morais, como o incesto entre seus irmãos Tamar e Amnon, o assassinato de Amnon, a usurpação do trono de Davi por seu filho Absalão, que mais tarde prostituiu-se com as concubinas de seu pai. Embora Davi tenha sido um ótimo rei em Israel, deixou muito a desejar como pai. Vocês percebem que Salomão ele não veio de uma família perfeita, não. Né? A família de Salomão era uma família com problema, e muitos problemas. Nós sabemos a história do irmão de Salomão, que teve um caso com a sua própria irmã, e foi um estupro. E depois disso, o outro irmão, né, Absalão, aborrecido, ficou sabendo do que havia acontecido, matou o seu próprio irmão, e Amnon. Então era uma família cheia de problemas, apesar que Davi foi um excelente rei, foi um bom rei, um grande conquistador. Nunca se houve em Israel rei como Davi, mas Davi falhou como pai. Você sabe a história, até mesmo Salomão vem de um relacionamento totalmente errado de Davi. Era fruto de um relacionamento de pecado. Mas mesmo assim, isso não impediu que Salomão tivesse uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus. Às vezes nós queremos colocar desculpa na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, e queremos culpar o nosso passado. Eu não tenho uma vida de oração porque eu venho de uma família assim, e queremos colocar 1000 problemas. E nós aprendemos aqui, irmãos, que relacionamento com Deus é coisa pessoal. Amém. É você e Deus. Nós não temos que querer jogar a culpa na esposa, ou no pai, ou no pastor. Eu não sou espiritual porque o meu pastor é isso. Eu não sou espiritual porque a minha esposa é isso. Ou porque o meu esposo é isso. E nós aprendemos aqui que relacionamento espiritual com Deus é coisa pessoal. É isso que nós estamos aprendendo. Amém. Independente do que é a sua família, independente de onde você veio, independente da casa que você vive, independente disso. Eu moro numa casa onde todo mundo usa droga. E daí? Relacionamento espiritual é você e Deus. Não tem nada a ver com quem está ao seu redor. Não tem nada a ver de onde você veio. Tá certo? Amém. Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Essa problemática que Salomão viveu, podemos entender como consequência do pecado de Davi? Não entendi a pergunta. Esses problemas no lar de Salomão, na família de Salomão, podemos entender como uma consequência do pecado de Davi? Não, primeiro, aqui está apresentando o Salomão. O Salomão aqui nesse momento, ele está um rei de vitória. Agora, nesse momento da oração, é um rei de vitória, de comunhão com Deus. Ele veio de uma família com problema. Antes, né, o irmão havia estuprado a irmã. O outro irmão matou o que estuprou a irmã. Então, após tudo isso, ele assumiu o trono. Mas mesmo isso não impediu que ele tivesse uma vida, ele não era da mesma forma.
Ele era diferente. Ele veio